Marido abandona esposa com filho por conta da cor do bebê. Ele acusa sua esposa de traição, mas... Era uma manhã de outono quando Leia deu à luz Dylan. A sala de parto estava repleta de uma alegria contagiante, mas a atmosfera mudou drasticamente quando Blake viu pela primeira vez o filho. O bebê, saudável e chorando a plenos pulmões, tinha uma tonalidade de pele significativamente mais escura que a de seus pais. Por que ele é assim? Blake murmurou quase para si mesmo, mais alto o suficiente para que Leia, ainda exausta pelo parto, o visse. Blake, o que você quer dizer? Leia perguntou, confusa e preocupada, ainda deitada na cama do hospital. Ele não se parece comigo, Leia. Ele não pode ser meu filho, Blake disse, olhando fixamente para o bebê, seus olhos carregados de desconfiança. Como pode dizer isso? Claro que ele é seu filho. A genética pode ser surpreendente, você sabe disso, Leia tentou explicar, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Mas Blake estava irredutível. Isso não é possível. Não há explicação para isso ou não ser. Você precisa me dizer a verdade, Leia. Quem é o pai dele? Blake, eu nunca te trairia. Ele é seu filho, a voz de Leia estava firme, mas seu coração estava partido pela acusação. Blake balançou a cabeça, incapaz de aceitar a situação. Eu não posso aceitar isso, Leia. Eu não posso ficar aqui. Sem esperar por mais respostas, ele pegou suas coisas e saiu do quarto do hospital, deixando Leia sozinha com o recém-nascido. Nos dias que se seguiram, a solidão e a traição que Leia sentiu foram esmagadoras. Ela sabia que as chances de Blake voltar eram mínimas e que ela precisava tomar uma decisão por si mesma e por seu filho. Depois de muita reflexão, Leia decidiu que o melhor para ambos seria começar de novo em outro lugar, longe das memórias dolorosas e das acusações injustas. Com poucas economias e um coração cheio de esperança e medo, Leia deixou sua antiga vida para trás. Ela e Dylan se mudaram para uma nova cidade, onde ninguém conhecia sua história. Era uma chance de recomeçar, de construir um futuro para Dylan, onde o amor e a verdade prevalecessem sobre o preconceito e a desconfiança. Leia chegou à nova cidade com Dylan nos braços, uma bolsa de bebê pendurada no ombro e uma mala de rodinhas arrastando-se atrás dela. Era uma manhã fresca de primavera, e enquanto ela caminhava pela estação de trem, tentava absorver a sensação de recomeço que a envolvia. Tudo era novo e, apesar do medo, havia um sutil fio de esperança através de seus pensamentos. Ela alugou um pequeno apartamento no segundo andar de um prédio antigo, mais charmoso, localizado numa parte tranquila da cidade. O lugar precisava de uma mão de tinta e alguns reparos, mas para Leia, representava um santuário, um espaço onde ela e Dylan poderiam encontrar paz e segurança. Nos primeiros dias, Leia dedicou-se a arrumar o novo lar. Enquanto Dylan dormia no berço improvisado, ela pintava as paredes, imaginando um futuro mais brilhante para ambos. Em meio à tinta quincéis, Leia sentiu uma onda de liberdade que há muito não experimentava. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto fazia compras no mercado local, que Leia conheceu Audrey. Ela estava escolhendo frutas quando um pequeno tumulto começou ao seu lado. Uma mulher, de cabelos castanhos e olhos expressivos, tentava acalmar um garotinho que chorava por querer levar todas as maçãs da banca. Desculpe, ele ainda está aprendendo sobre limites, disse Audrey, sorrindo sem jeito enquanto recolhia o filho. Não se preocupe, eu entendo perfeitamente, Leia respondeu, oferecendo um sorriso. Dylan, em seu carrinho, observava curioso a cena. As duas começaram a conversar, e Audrey logo se ofereceu para mostrar a Leia os melhores lugares da cidade para mães com crianças pequenas. Elas trocaram números de telefone, e uma amizade começou a florescer. Audrey era uma mãe solteira e trabalhava em casa como designer gráfica. Ela conhecia bem os desafios de criar um filho sozinha e rapidamente se tornou uma fonte de apoio e conselho para Leia. Suas tardes juntas, seja em parques ou em cafés amigáveis para crianças, tornaram-se um ponto alto na vida de Leia, trazendo-lhe a amizade que ela tanto precisava. Além de cultivar essa nova amizade, Leia sabia que precisava encontrar um emprego. Com um diploma em administração, ela começou a enviar currículos, esperando que sua experiência pudesse garantir uma posição mesmo numa cidade onde ninguém a conhecia. A busca foi desafiadora, com várias rejeições iniciais, mas Leia manteve-se resiliente, impulsionada pela necessidade de prover um futuro para Dylan. Finalmente, sua persistência foi recompensada. Leia foi contratada como assistente administrativa em uma pequena empresa local.
O trabalho era exigente, mas oferecia a estabilidade financeira que ela desesperadamente buscava. Cada dia no novo emprego era uma aprendizagem e uma oportunidade para demonstrar sua capacidade e dedicação. Enquanto Leia reconstruía sua vida profissional e pessoal, Dylan crescia feliz e saudável, alheio às lutas de sua mãe. Leia fazia questão de passar todo o tempo possível com ele, ensinando-o a falar, a caminhar e a explorar o mundo com curiosidade. A cada risada e abraço de seu filho, Leia sentia-se mais certa de que sua decisão de começar de novo tinha sido a correta. Leia começava a se sentir parte integrante de sua nova cidade. O emprego como assistente administrativa não apenas ajudava nas finanças, mas também lhe dava uma sensação de realização e propósito. A empresa, embora pequena, operava com uma equipe dinâmica e acolhedora, e Leia logo se encontrou absorvida em seus diversos projetos e responsabilidades. Ela se esforçava para equilibrar a vida de mãe solteira com as demandas de seu trabalho. As manhãs eram uma corrida contra o tempo, preparando Dylan para a creche, garantindo que ele estivesse bem alimentado e vestido antes de se apressar para o trabalho. Apesar do cansaço, ela encontrava alegria nessa nova rotina, sentindo-se gratificada por cada conquista e pelo progresso que fazia no trabalho. A empresa reconheceu o valor de Leia rapidamente. Seu chefe, o Sr. Clark, elogiava frequentemente sua dedicação e habilidade para resolver problemas. Leia, sua capacidade de organizar e priorizar tarefas é excepcional. Estamos muito contentes de tê-la conosco, ele disse numa reunião, fazendo Leia corar de orgulho. Com o tempo, suas responsabilidades aumentaram. Ela foi encarregada de supervisionar outros membros da equipe e gerenciar projetos maiores, o que exigia mais de seu tempo e energia. Embora desafiador, Leia estava determinada a provar que poderia lidar com essas tarefas, vendo-as como oportunidades para crescer profissionalmente e assegurar um futuro melhor para Dylan. Fora do trabalho, sua amizade com Audrey continuava a ser uma fonte de conforto e apoio. Audrey era mais do que uma amiga, ela se tornou uma companheira na jornada de maternidade, oferecendo conselhos práticos e emocionais. As duas frequentemente compartilhavam histórias sobre seus filhos e trocavam dicas sobre como gerenciar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Você está fazendo um trabalho incrível, Leia, Audrey dizia enquanto caminhavam pelo parque, observando Dylan e o filho dela brincarem. Não é fácil, mas você está se saindo muito bem. Leia sentia-se grata por ter Audrey ao seu lado. Essa amizade tinha se tornado um pilar em sua vida, especialmente nos momentos de dúvida ou exaustão. Saber que ela não estava sozinha nessa jornada dava-lhe força para seguir em frente. Enquanto Leia se estabelecia em seu papel profissional e fortalecia suas relações pessoais, Dylan crescia para ser uma criança curiosa e alegre. Ele amava a creche, onde fazia amigos e aprendia coisas novas todos os dias. Leia fazia questão de estar presente nos momentos importantes para ele, como apresentações na creche e consultas médicas. Às noites, após Dylan dormir, era um momento de Leia para si mesma. Ela usava esse tempo para se recarregar, planejar o dia seguinte ou simplesmente relaxar com um livro. Esses pequenos momentos de tranquilidade eram essenciais para ela manter seu equilíbrio. A vida de Leia parecia finalmente estar em um curso estável e promissor, mas o passado estava prestes a bater à sua porta de uma maneira que ela nunca esperava. Era uma tarde de sexta-feira, o escritório estava animado com a chegada do fim de semana, quando o telefone de Leia tocou. Ela olhou para a tela, esperando ver o nome de Audrey ou talvez uma chamada da creche de Dylan, mas o que viu a fez congelar era Blake. Com o coração acelerado, ela atendeu o telefone, sua voz tremia ligeiramente. Alô? Leia, sou eu, Blake. Precisamos conversar, disse a voz familiar do outro lado da linha, agora tingida de um tom de urgência e remorso. O que você quer, Blake? Por que está ligando agora? Leia respondeu, tentando manter a compostura apesar da súbita ansiedade que a invadia. Eu cometi um erro terrível, Leia. E eu sei que isso pode não significar muito agora, mas eu descobri coisas sobre mim e sobre minha família que mudaram tudo. Eu preciso te ver. Eu preciso explicar, Blake falou, a voz carregada de emoção. Apesar de sua relutância, a curiosidade e a necessidade de encerrar esse capítulo de sua vida fizeram com que Leia concordasse em encontrá-lo. Eles marcaram de se ver em um café no dia seguinte, um lugar onde Leia sentia que poderia manter certa distância emocional. No encontro, Blake parecia diferente, mais velho e com o peso do mundo sobre os ombros. Ele começou a explicar que recentemente havia descoberto que seu pai biológico não era quem ele pensava que era.
A revelação veio depois de uma série de eventos desencadeados pela doença terminal de sua mãe, que, em seus últimos dias, confessou ter mantido em segredo a verdadeira identidade de seu pai. Minha mãe me contou tudo antes de morrer. O homem que eu chamava de pai não era meu pai biológico. Meu verdadeiro pai era de uma etnia diferente, algo que minha mãe escondeu por medo de preconceito. Quando eu vi Dylan pela primeira vez, eu não pude aceitar. Mas agora tudo faz sentido, Blake explicou, com as mãos tremendo. Lá eu vi em silêncio, processando as palavras de Blake, sentindo uma mistura de alívio e raiva. E você acha que isso muda o que você fez? Você nos abandonou, Blake. Você me acusou de algo terrível sem uma verdadeira razão. Blake assentiu, seus olhos implorando por perdão. Eu sei, Leia, e eu vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Tudo o que peço agora é uma chance de fazer parte da vida de Dylan. Não estou esperando nada de você, só quero ser o pai que nunca fui para ele. O encontro terminou com um acordo cauteloso. Leia concordou em permitir que Blake visse Dylan, mas sob sua supervisão. Era um passo pequeno, mas significativo para Blake provar que ele poderia ser o pai que Dylan merecia. Após o encontro com Blake, Leia ficou com sentimentos mistos. Por um lado, ela sentiu um certo alívio por entender as razões por trás da reação inicial de Blake, mas, por outro, a dor e a mágoa causadas pelo seu abandono ainda latejavam em seu coração. Ela sabia que qualquer reconstrução de relação entre Blake e Dylan teria que ser tratada com cautela e sob sua vigilância cuidadosa. Blake começou a visitar Dylan aos finais de semana, sempre sob o olhar atento de Leia. As primeiras visitas foram tensas e cheias de hesitação, especialmente de Dylan, que não reconhecia Blake como seu pai. Blake, por sua vez, mostrava-se paciente e dedicado, trazendo pequenos presentes e tentando se envolver nas atividades que Dylan gostava. Olá, Dylan. Hoje eu trouxe um livro de dinossauros, sei que você adora eles, Blake diria, estendendo o livro para um cauteloso Dylan, que olhava primeiro para a mãe antes de aceitar o presente. Leia observava essas interações, sempre pronta para intervir se sentisse que Dylan estava desconfortável. Com o tempo, no entanto, ela notou uma mudança no comportamento do filho. Dylan começou a esperar pelas visitas de Blake, ansioso para mostrar ao pai os desenhos que havia feito na escola ou as novas palavras que aprenderá. Blake também se esforçava para se abrir mais com Leia, tentando reparar a relação fragmentada entre eles. Ele compartilhava suas experiências e aprendizados, falando sobre os cursos de paternidade que começara a frequentar e como eles o ajudavam a entender melhor suas responsabilidades como pai. Leia, eu sei que cometi erros imperdoáveis. Estou tentando aprender com eles e ser melhor, Blake confessou durante uma tarde em que acompanhava Leia e Dylan no parque. Tudo o que eu quero é fazer o certo por Dylan. Leia, embora cautelosa, começava a ver um genuíno esforço de mudança em Blake. Ela apreciava sua honestidade e sua disposição para assumir suas falhas e trabalhar nelas. Isso não apagava o passado, mas abria uma porta para um futuro onde Dylan poderia ter seu pai em sua vida de uma maneira saudável e positiva. As visitas tornaram-se mais frequentes e a relação entre pai e filho fortaleceu-se gradualmente. Blake estava presente em eventos importantes como aniversários e apresentações escolares, sempre respeitando os limites estabelecidos por Leia. Durante esse tempo, Leia também continuava a fortalecer suas próprias redes de suporte. Audrey permanecia uma figura constante de apoio, e suas conversas agora incluíam discussões sobre como lidar com pais que retornam após uma longa ausência. Leia encontrou conforto e orientação nas palavras de Audrey, que sempre tinha uma perspectiva ponderada e empática. Você está fazendo o que é melhor para Dylan, dando a ele a chance de conhecer seu pai. Isso é admirável, Leia, Audrey diria, sempre encorajadora. A relação entre Blake e Dylan estava gradualmente se fortalecendo, apoiada pelos esforços contínuos de Blake para se envolver na vida de seu filho. No entanto, a tranquilidade dessa reconstrução estava prestes a ser testada por mais revelações que lançariam novas sombras sobre o passado de Blake. Durante uma visita rotineira, Blake parecia particularmente perturbado. Ele solicitou um momento para conversar a sós com Leia, após uma tarde agradável no parque com Dylan. Sentados em um banco afastado, enquanto Dylan brincava perto de um playground sob o olhar atento de Audrey, Blake respirou fundo antes de começar a falar. Leia, há mais coisas que eu preciso te contar sobre a minha família e sobre minha mãe, começou Blake, olhando para suas mãos com um ar de hesitação. Leia, sentindo uma pontada de ansiedade, incentivou-o a continuar. O que aconteceu, Blake?
Ela estava envolvida em algumas atividades ilegais e fraudes de identidade, para ser mais específico. Isso veio à tona depois que ela faleceu. Eu não sabia de nada até começar a investigar seus pertences e documentos, Blake revelou, a voz carregada de vergonha. Leia sentiu o peso das palavras de Blake. Ela sabia que isso poderia ter implicações sérias, não apenas para Blake, mas também para Dylan, que estava começando a construir uma relação com o pai. Como isso nos afeta? Leia perguntou, preocupada. Eu estou sendo investigado também, porque minha mãe usou meu nome em alguns de seus esquemas. Eu estou cooperando totalmente com as autoridades, mas eu só queria que você ouvisse isso de mim, Blake explicou, olhando nos olhos de Leia, buscando algum sinal de entendimento. Leia processou as informações em silêncio. Ela estava decepcionada e preocupada, mas também reconheceu a coragem de Blake em ser honesto sobre a situação. O que você vai fazer agora? Ela perguntou, sua voz calma mais firme. Eu vou fazer o que for necessário para limpar meu nome e proteger Dylan. Eu não quero que ele seja afetado por erros que eu não cometi, Blake respondeu, determinado. Nos dias de semanas seguintes, a vida de Blake foi consumida por encontros com advogados e autoridades. Ele manteve Leia informada, garantindo que sua prioridade era manter a normalidade na vida de Dylan tanto quanto possível. Leia, por sua vez, encontrou-se novamente na posição de ter que proteger seu filho das turbulências do mundo adulto. Ela se apoiou ainda mais em Audrey, que se tornou uma rocha de apoio e conselho. Juntas, discutiram estratégias para manter Dylan alheio aos problemas legais de Blake, focando em proporcionar a ele um ambiente estável e amoroso. Você está fazendo tudo certo, Leia, Audrey reiterava em suas conversas. Manter Dylan protegido e feliz é o mais importante, e você está sendo incrível nisso. Enquanto Blake lutava para resolver seus problemas legais, Leia continuava a fortalecer seu papel como mãe solteira resiliente. Ela estava determinada a garantir que, independentemente dos resultados das investigações de Blake, Dylan teria a vida tranquila e segura que merecia. À medida que os dias passavam, Blake enfrentava a complexidade de seus problemas legais enquanto Leia continuava sua vida com Dylan, sempre focada em proporcionar estabilidade e amor. Blake, frequentemente sobrecarregado pela pressão, encontrava conforto e motivação nas visitas regulares a seu filho. Cada sorriso e abraço de Dylan renovava sua determinação em limpar seu nome e construir uma nova base para o futuro de sua família. Leia, por sua vez, se esforçava para manter uma rotina normal para Dylan, protegendo das incertezas que rondavam a situação de Blake. Ela se tornou ainda mais ativa nos eventos locais, participando de grupos de apoio para mães solteiras e eventos escolares, fortalecendo sua rede de apoio e proporcionando a Dylan um ambiente social saudável e amoroso. É importante que Dylan sinta que pertence a uma comunidade que o ama e o apoia, independentemente do que estamos enfrentando, Leia explicou a Audrey durante o encontro no parque. Audrey, sempre um pilar de apoio, concordava e ajudava Leia a organizar atividades que eram tanto enriquecedoras para as crianças quanto um alívio para os pais. Enquanto isso, Blake começava a ver progresso em seu caso. Com a ajuda de um advogado competente, ele conseguiu provar sua falta de envolvimento nas atividades ilícitas de sua mãe. Este desenvolvimento foi um alívio, mas também um lembrete das muitas barreiras que ele ainda precisava superar. Estou começando a ver uma luz no fim do túnel, Leia. Eu realmente acredito que posso fazer isso por Dylan, Blake compartilhou com ela durante uma de suas visitas. Leia, cautelosa, mas esperançosa, observava a interação entre pai e filho. Ela começava a perceber mudanças positivas em Blake, que agora se mostrava mais responsável e presente, mesmo diante de adversidades. A possibilidade de uma reconciliação completa ainda parecia distante, mas Leia estava aberta à ideia de Blake se tornar uma influência positiva na vida de Dylan. O importante é que você continue fazendo o que é certo, Blake. Dylan merece o melhor de nós, Leia respondia, mantendo uma esperança cautelosa em relação ao futuro. A vida continuava, com seus desafios e pequenas vitórias. Dylan, agora mais velho e perceptível, perguntava ocasionalmente sobre os problemas de Blake, e Leia explicava as coisas de uma maneira que ele pudesse entender sem se sentir sobrecarregado. Mamãe e papai estão trabalhando juntos para garantir que nossa família seja forte e feliz, ela diria, enfatizando a cooperação e o amor que definiam sua abordagem para com a vida. Com o tempo, o relacionamento entre Leia e Blake começou a se estabilizar em uma parceria funcional focada no bem-estar de Dylan. Blake estava gradualmente se redimindo aos olhos de Leia, mostrando que, apesar dos erros do passado, as pessoas podem mudar e melhorar.
Com um progresso evidente em seu caso, Blake começava a sentir que poderia finalmente deixar para trás os erros e as sombras de seu passado. Apesar da clareza que começava a emergir nos tribunais, as sessões eram intensas. Cada aparição era uma lembrança das falhas de sua mãe e das repercussões que essas falhas tiveram em sua própria vida e na de Leia e Dylan. Durante este período, Blake fez questão de manter Leia informada sobre cada desenvolvimento, cada pequeno passo em direção à sua absolvição. Estou fazendo tudo o que posso para garantir que isso acabe logo e que possamos começar a construir algo novo, algo melhor, ele explicava durante suas conversas. Leia, por sua vez, mantinha uma mistura de cautela e otimismo. Ela via as mudanças em Blake, sua dedicação em se redimir, e isso a fazia ponderar sobre a possibilidade de um futuro onde Blake não apenas visitasse Dylan, mas também participasse mais ativamente de sua vida. A honestidade e a transparência que você tem mostrado significam muito, Leia admitia durante um desses diálogos. Dylan fala sobre você com carinho, e isso é algo que eu não poderia prever há alguns anos. Enquanto Blake enfrentava a justiça, Leia continuava a fortalecer suas amizades. Audrey continuava a ser um suporte vital nesse processo, sempre pronta para ajudar com Dylan ou oferecer uma palavra amiga quando Leia sentia o peso da responsabilidade. Você está construindo algo maravilhoso aqui, Leia. Não apenas para Dylan, mas para todos, Audrey comentava frequentemente, orgulhosa das conquistas da amiga. O apoio de Audrey era um lembrete constante para Leia de que, independentemente dos desafios, ela não estava sozinha. Essa rede de suporte se tornou sua força, permitindo que ela navegasse pelas incertezas da vida com mais confiança. Finalmente, após meses de ansiedade e incerteza, o dia do veredito chegou para Blake. Ele, Leia e alguns amigos próximos e familiares reuniram-se no tribunal, esperando ansiosamente que a justiça prevalecesse. Quando o juiz declarou Blake livre de todas as acusações, um suspiro coletivo de alívio foi sentido na sala. Blake estava oficialmente livre para começar de novo, sem o peso das acusações legais. Ele olhou para Leia e Dylan, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão e alívio. Obrigado por acreditar que eu poderia ser melhor, ele disse a Leia, sua voz embargada pela emoção. Leia sorriu, reconhecendo o longo caminho que haviam percorrido juntos individualmente. Agora, vamos focar no futuro, ela respondeu, segurando a mão de Dylan. Com a absolvição de Blake e o alívio das tensões legais, a família começou a vislumbrar um novo capítulo de suas vidas. Blake estava determinado a compensar o tempo perdido e a construir uma relação sólida com Dylan, ao mesmo tempo que fortalecia os laços com Leia, que ainda hesitava em relação ao futuro deles como casal. Leia observava as mudanças em Blake com esperança. Ela estava impressionada com sua transformação e dedicação, mas parte dela temia a possibilidade de novas desilusões. No entanto, as constantes demonstrações de responsabilidade e afeto de Blake começaram a quebrar as barreiras que ela havia construído ao redor do seu coração. Blake, você mudou muito. Dylan e nós começamos a contar com você novamente, Leia confessou durante um passeio no parque, enquanto observavam Dylan brincar com amigos. Eu só quero ter certeza de que estamos fazendo o que é melhor para ele. Blake segurou a mão dela, sua expressão séria e sincera. Eu entendo suas preocupações, Leia. E eu prometo que vou continuar a fazer tudo o que posso para ser o homem que vocês dois merecem. Eu não quero apenas ser um pai presente, eu quero ser alguém em quem você pode confiar e se apoiar. Inspirada pela sinceridade de Blake, Leia começou a permitir que ele se envolvesse mais nas decisões diárias e na educação de Dylan. Blake ajudava com os deveres escolares, participava ativamente das atividades extracurriculares de Dylan, e os fins de semana passaram a ser momentos especiais para a família, repletos de passeios e pequenas aventuras juntos. Aos poucos, o relacionamento entre Leia e Blake foi se reconstruindo sobre uma nova base de respeito, transparência e amor. Blake não apenas se tornou um pai exemplar para Dylan, mas também um parceiro amoroso e atencioso para Leia. Em uma tarde de outono, enquanto Dylan brincava no jardim de sua casa, Blake propôs a Leia que eles renovassem seus votos, simbolizando o novo início e o futuro que desejavam construir juntos. Surpresa e emocionada, Leia aceitou, suas esperanças para o futuro finalmente alinhadas com a realidade que eles haviam trabalhado tanto para criar. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história.